E aí eu saí da boate, né? Porque um cliente acabou se apaixonando por mim e meio que a revelação daquela garota da noite se cumpriu. Olha que louco isso. Ela disse que eu ia sair de lá, né? E se cumpriu, aconteceu. E era uma garota da noite, né? Então tem muita gente que fala, meu, como? Como isso é possível? Deus usa quem ele quer. Deus não tem nojo de ninguém, entendeu? E aí ele se apaixonou por mim, me tirou daquela vida e eu decidi, eu tentei, né, seguir uma vida mais digna, mais decente, porque eu meio que já estava cansada daquela vida, mas eu ainda tinha muitos vícios, né, e eu viciei mesmo, porque eu bebia todas as noites, porque eu era tímida. Então, para eu conseguir trabalhar, eu tinha que beber. Eu bebia muito e eu me tornei uma jovem alcoólatra já. E nessa vida é inevitável o não uso de drogas. São poucas mulheres que não usam drogas e eu acabei usando. Então, quando eu saí dessa vida, eu já estava, tipo, destruída em tudo, né? No meu psicológico, na minha alma. Por mais que eu tentasse seguir uma vida decente, eu não conseguia, eu não tinha força para isso, né? Porque eu já estava destruída. E só que eu comecei a trabalhar em um salãozinho de cabeleireiro e finalmente eu conheci uma verdadeira cristã. Né? Porque durante muito tempo eu conheci os falsos cristãos, que sempre me julgavam, me criticavam, né? Me apedrejavam, falavam que eu era do capeta, que eu era do demônio, só coisa ruim, né? E essa mulher, ela me amou. Ela simplesmente me dizia, você é preciosa, você tem valor, você tem qualidade. Ela sempre lançava palavras de amor sobre mim. Né? Ela não olhou para o meu vício, ela não olhou para a minha roupa, ela não olhou para aquilo que eu fazia. Ela me amou como ser humano. E ela era cristã. Mas ela era uma cristã diferente e rara. É triste falar isso, mas eu faz 10 anos que eu me converti. E eu digo, assim, claramente que tá difícil encontrar cristão verdadeiro hoje em dia. Que ama, de fato, as pessoas como Jesus amou, sabe? Mas ainda existe, mas tem que dar uma procurada, né? Infelizmente, os falsos cristãos têm envergonhado bastante a Igreja de Cristo, porque se você for ver, conversar com qualquer um na rua que não seja cristão, tem uma resistência à igreja. A maioria, até minha mãe tem, até minha família tem. E eles viram tudo que Deus fez na minha vida. E quando eu chamo eles para ir para a igreja, eles já têm uma resistência. Não, eu acho legal o que Deus fez na tua vida, eu acho lindo, mas não quero igreja, sabe? Porque aconteceu já muita coisa assim que acabou manchando, né? A igreja evangélica está muito manchada, né? Mas ainda existem as pessoas que seguem a Jesus, tipo, de fato, na simplicidade, na humildade, no amor. E essa mulher, ela foi um anjo na minha vida. Um anjo. E aí ela me convidou para ir para a igreja com ela e eu fui. Era uma igreja pequenininha, simplesinha. E chegando lá tinha um profeta. Vocês já viram um profeta alguma vez? Não. Acho que não. Vocês acreditam na existência de profetas? Eu não sei se a gente tem o conceito de um profeta ainda. Profeta é uma pessoa que, tipo, seria um mensageiro de Deus, assim, uma pessoa que tem uma ligação direta e ouve a voz de Deus e entrega a mensagem e passa. Você encontrou. Sim. Aí sim, isso provavelmente isso a gente acredita, sim. Sim. E eu não sabia que existia profeta. Eu só tinha assistido a novela Profeta, da Globo. Pra mim, era lenda, era filme. Profeta. Eu falei, oxe, como assim profeta? E aí eu fui nessa igrejinha pequenininha e tinha um profeta lá. E eu falei, como assim profeta? E aí ele chegou em mim e falou, moça, eu não te conheço, mas Deus manda te dizer que ele vai tirar uma pessoa que você ama muito da sua vida, mas é pro teu bem e vai te trazer algo melhor. E era meu noivo. O meu ex-noivo era um homem rico, que ele tinha me tirado da boate, e ele estava me ajudando com essa nova vida, mas ele não conseguia me ajudar, por exemplo, na parte dos vícios. E ele era ateu também, mas ele era uma pessoa muito gente boa, nunca me fez mal nem nada, digo isso com respeito ao meu marido que está aqui, mas faz parte da minha história. E eu entendi que era ele. Eu falei, como assim? Mal entrei na igreja, já estou perdendo? Né? Já vai sair? Eu meio que não quis aceitar. E aí, na mesma semana, ele me ligou terminando tudo. Só que detalhe, ele que me sustentava, porque ele me tirou da vida, da noite, e eu tinha duas opções. Ou eu ficava tentando viver na dignidade, recomeçando do zero, ou eu voltava para a noite. Só que foi acontecendo várias coisas, tipo um reboliço mesmo, uma reviravolta, que hoje eu entendo que fazia parte já do plano de Deus, que é o famoso fundo do poço. Né? Uma menina que tinha tudo, dinheiro e roupas de grife, essas coisas.
E aí eu perdi esse meu ex-noivo, ele saiu da minha vida, e aí eu já fiquei sem dinheiro, e no lugar que eu trabalhava, o salão começou a ficar sem movimento, a mulher teve que me mandar embora, a mesma mulher que me conquistou, infelizmente, coitada, ela não teve o que fazer, estava sem movimento, ela falou, Dani, não vou conseguir te manter aqui, aí eu perdi o noivo, perdi emprego, e hoje eu falo isso abertamente, minha mãe permite falar, que eu acabo expondo a minha mãe, mas ela me permite falar isso, porque hoje ela mudou, hoje minha mãe mudou, assim como eu mudei também. Só que a minha mãe foi e acabou me expulsando de casa, porque eu não tinha mais dinheiro para ajudar. E meio que sustentava ela com o dinheiro da noite. E acontece muito isso, né? Muitas mulheres acabam sustentando a família com esse dinheiro. E aí eu fui para o fundo do poço. Eu fui para a rua. Eu não tinha onde morar, não tinha onde trabalhar e não tinha onde me sustentar. E a opção que eu tinha era voltar para aquela vida, mas eu não quis. E eu falei, dessa vez eu passo fome, mas eu não volto para essa vida. E aí a surpresa do meu testemunho é que envolve muitas coisas, por isso que eu estou aqui, que eu acabei pedindo ajuda para algumas pessoas da igreja e eu levei porta na cara. Quando eu cheguei no fundo do poço, quando eu não tinha o que comer, não tinha onde morar. Mas eu acredito que tudo isso foi permissão de Deus. E quem me tirou da rua foi uma mãe de santo. Foi uma macumbeira. E ela chegou até mim, ela já me conhecia de vista, e ela falou, oi Dani, tudo bem? Tudo. Ela, o que você está fazendo aqui? Eu falei para ela, não tenho para onde ir. E ela se abaixou, me olhou nos olhos e me disse, agora que você chegou no fundo do poço, é só subir. Foi Deus que usou ela. Uhum. Ali eu vi Deus usando ela, quebrando paradigmas, não usando só evangélico. Ele usou uma garota da noite, depois ele usou uma macumbeira para falar comigo. Deus usou. E eu fiquei 6 meses morando com ela, ela me tratou super bem. Ela nunca me desrespeitou, ela me deu comida, chuveiro, cama, nunca me cobrou nada. Era um barraquinho, era uma casa bem simplesinha. E nesses 6 meses eu comecei a ler a Bíblia sozinha. Eu parei de ir para a igreja, né? Porque eu meio que fui desprezada. E aí eu comecei a ler a Bíblia sozinha, dentro da casa dela. E era assim, por isso que eu não tenho preconceito, porque eu tive experiências com pessoas diferentes da minha religião e pessoas boas, entendeu? Por isso que eu fiz questão de estar aqui mesmo. E ela sempre me dizia, ela era muito amável comigo. Ela falava, Dani, se você quiser escutar um louvor, pode escutar. Às vezes eu vou escutar meu ponto aqui, tá bom? Eu falei, não, tudo bem, a casa é sua, você que manda. Né? Eu tô aqui de favor, mas ela sempre foi muito agradável comigo. Só que estar no fundo do poço não é fácil. A depressão chegou. E eu ainda era viciada. Então, eu comecei a ter pensamento suicida. Porque imagina, você viciado com dinheiro é uma coisa. Agora, você viciado no fundo do poço é depressão na certa, né? Tipo, perder tudo não é fácil. Falência é uma bomba. E começou a vir pensamento suicida. E eu pensando em me matar, só que eu já estava lendo a Bíblia. E aí eu tive uma decisão. Eu falei, já sei, eu vou tentar descobrir se esse Deus existe. Se esse Deus da Bíblia aqui. Porque quando eu li a Bíblia, eu entendi que o Deus Criador era um Deus que falava com as pessoas, que descia na terra e se comunicava com as pessoas. E isso para mim foi um choque. Porque para mim ele era um Deus intocável, inacessível. Então quando eu li na Bíblia que ele tinha contato com as pessoas da terra, eu fiquei maravilhada com a história, né? Mas eu não sabia se ele era real ou não. Eu li, mas para mim era tipo uma lenda. Mas sabe quando você chega naquele ponto da sua vida que você não tem nada a perder? Por que não tentar? Por que não tentar descobrir se ele é real ou não? E aí eu me tranquei dentro do banheiro e eu comecei a orar sozinha. Eu me ajoelhei e eu comecei a falar, Deus da Bíblia, se esse Deus aqui existe mesmo, eu peço que o Senhor me prove, porque eu não aguento mais, eu vou me matar, eu não aguento mais essa vida. É muita pressão, olha que ponto eu cheguei, sabe? E vem todas aquelas situações desde a infância, muitas coisas tipo assim, eu não mereço tanto sofrimento, só sofrimento. O que eu fiz para merecer tanto sofrimento desde criança? Né? E aí vem os questionamentos e eu coloquei tudo isso em oração e eu falei, eu tô tentando. Se eu me matar, pelo menos eu tenho consciência tranquila de que eu tô tentando. Tô tentando saber se isso é real ou não. E eu fiz alguns pedidos para ele. Nessa oração, eu falei, se o Senhor existe mesmo, eu peço que o Senhor me liberte dos vícios, porque eu não consigo. Eu quero parar, mas eu não consigo. Que o Senhor me dê uma casa, um lugar melhor para eu não ficar também de favor com ela, né? E um emprego. Eu pedi essas 3 coisas para ele. E que ele me transformasse, né? Porque eu queria ter uma vida decente, mas eu não conseguia.
porque o vício é escravidão. Muitas vezes você vai precisar de uma ajuda externa. Se você conversar com um viciado, é difícil ele tentar parar sozinho, é muito difícil. É uma luta travada. E orei, fiquei orando e esqueci essa oração até que eu sonhei com uma igreja. E aí, sonhei com uma igreja e essa igreja existia. E aí, eu conversei com essa minha amiga macumbeira, eu falei, sonhei com uma igreja. E ela me incentivou, ela, vai então, é um sinal para você. Né, que bonitinho. E aí eu fui para essa igreja que existia e chegando lá a pastora estava falando sobre libertação de vícios. E ela falou, você que tem vícios, vem aqui para frente. E eu fui, porque eu queria parar de beber. Para mim, tudo estava sendo válido. Né? O que fosse, estava dentro, eu queria parar. E chegando lá, ela falou, você tem vícios? Aí eu falei os vícios que eu tinha. Ela falou, você quer parar? Eu falei, quero. Ela, você crê que Jesus pode fazer isso por você? Eu falei, creio. Por que não, né? E aí ela falou, então vai para sua casa que nós estaremos orando por você. Vamos fazer um círculo de oração aqui. Eu nem sabia o que era isso. Eu falei, tá bom, obrigada. E continuei minha vida. Fui pro barzinho beber com os amigos depois de uns dias. E lá dentro do bar, eu fui beber um copo de uísque bem vagabundo e um copo de cerveja. E na hora que eu fui beber, me veio uma ânsia. E eu falei, estão me vendendo... Era barato, né? Estão me vendendo bebida estragada. Tava com... um cheiro de esgoto e merda, desculpa a palavra. Tava muito pesado, assim, o cheiro. E eu quis brigar com o garçom. Eu falei, meu, vocês estão me vendendo bebida estragada. Ele, não, tá tudo bem. Aí os meus amigos pegaram a bebida e cheiraram. Dani, tá normal. E aí eu fui tentar beber de novo e aí veio aquela ânsia muito forte. Tipo, quase vomitei minhas tripas. E aí eu fiquei brava, porque eu não tava conseguindo beber. E eu queria beber, mas eu não tava conseguindo. E já faz 10 anos que eu fui liberta da bebida e das drogas dentro de um bar, de maneira instantânea. São poucos que passam por isso, mas eu passei por isso. Passei por essa libertação. É um milagre, né? É algo sobrenatural. Nem eu acredito que eu vivi isso, de tão surreal que foi, mas a partir daquele dia, eu comecei a sentir nojo da bebida e das drogas. E a partir desse momento que eu fui liberta, né, que eu parei de beber, eu não tinha mais vontade mesmo. Tanto é que, na mesma semana, essa ex-patroa que me ganhou para Jesus, ela me chamou de volta para o emprego. E aí eu consegui um emprego. E um vô meu, que eu não via há muito tempo, pai do meu pai, me encontrou na rua e eu perguntei para ele se tinha um quartinho para me ficar. E ele falou que tinha. E ali eu fui atendida. Eu fui liberta do álcool e das drogas, consegui um emprego e um lugar para me ficar. Era um pedido simples. Da parte da bebida não era simples, né? Mas os outros dois era simples. Mas para quem está no fundo do poço, né? Para quem precisa, até o fel é doce. O mel, para quem muito come do mel, enjoa. Mas para quem está com muita fome, até o fel é doce. Então eu vivi isso. Eu estava ali num ponto de me matar. Eu estava ali numa situação de desespero. Eu não tinha mais esperança. Quando eu fiz essa oração e fui atendida, ali eu revivi. Ali foi algo que me trouxe a convicção. Ele existe. Porque ele me atendeu. Eu fui muito específica com ele. E ele me atendeu. Só que, como vocês podem perceber, foi algo totalmente meio que fora da igreja. Foi algo muito particular. Entre eu e ele, assim, dentro do banheiro. Por isso que eu falo, eu não imponho para as pessoas. Eu divido, eu compartilho a minha história. Quem quiser acreditar, acredita. Mas é algo assim que é pessoal, é particular, mas eu não posso deixar de contar, porque eu sei que isso é luz, é esperança na vida de muitas pessoas. É o poder da fé, né? Eu vivi um milagre. E depois disso aconteceu muita coisa mesmo. Aí vem a parte dos demônios, a parte dos anjos, a parte de Deus. Boa, um relato poderoso, né? Sherminator. Estamos aqui só observando. Sabe uma coisa que me chamou bastante atenção no seu relato? Eu me conecto bastante com a pessoa que está sendo entrevistada e falando. E você contou bastante coisa bem pesada e triste. Uhum. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção energeticamente falando, acho que o público está assistindo também, a hora que você saiu com 6 anos, que você tinha sido abandonada pela sua mãe, que ela foi pro forró, aquele foi o maior pico de tristeza que eu senti em você, mais até do que as outras coisas. É o abandono, né, dos pais. Mas um negócio assim horroroso, assim. Eu falei, nossa, isso realmente foi uma parte muito ruim na sua vida. Assim. É uma lacuna de paternidade, né? Tanto é que Deus, ele preencheu tudo isso em mim, né? É um órfão de pais vivos, né? Tem muitos assim.
É verdade. Durante o seu relato, eu fiquei pensando o seguinte, você comentou do poder da fé, certo? Porém, todos esses fenômenos de demonstração de amor divino ocorreram num período da sua vida em que você não tinha fé absolutamente nenhuma em nada. É verdade. Então, assim, a fé humana, ela não estava agindo sobre você ali. Porque você não acreditava numa intervenção de Deus. Você não acreditava que Jesus ia te salvar. Você não achava que Deus ia intervir no seu caminho, na sua história. Eu não esperava. Então, é isso que eu acho interessante, assim, porque efetivamente houveram várias intervenções divinas na sua vida nesse caso, não é? Mas em nenhum momento você demonstrava a fé da forma como a religião pede que as pessoas o façam. Você nunca foi devota durante esse período para que você recebesse uma graça. Porque tem muito isso que a gente escuta, né? Não, eu fui muito devoto. Pagar preço. Exatamente, eu fiz... Jejum. Que mais que as pessoas falam? Se ajoelha no milho. Como é que chama isso? Devoção. Sacrifício, Fiz né? Promessa. Fiz promessa, orei, tive minha fé para conseguir uma graça, conquistar uma graça. Na sua história não teve isso. Não. Como é que você entende essa relação? Porque assim, você foi resgatada, você teve um resgate espiritual. Sim. Você teve um resgate espiritual em vários momentos e você presenciou vários fenômenos paranormais mesmo, que é o nosso... espiritual, espirituais, aqui, que é o nosso programa aqui, né? Então, desde pequena você tinha essa relação com uma voz, que era um mentor. Era um mentor. Um mentor espiritual. Porque me educava, né? Exatamente. Você conseguiu, durante algum momento, enxergar uma face plasmada de uma entidade ruim, algum espírito obsessor, num corpo de um homem lá que ia te levar para sabe-se lá o quê. Então, assim, foram vários pequenos, mas poderosos eventos paranormais que aconteceram, mas que não... Eu era uma menina normal. Não cobravam preço de uma fé latente. E você colocou isso no final, falou, não, mas esse é o poder da fé. Mas na verdade não era, não é? Porque você absolutamente não acreditava em nada eu disso. acredito que a minha fé foi pequena, né? Porque eu acredito que o fato de eu ter entrado no banheiro e me ajoelhado foi uma fé pequenininha, mas foi uma atitude de fé, né? Porque ninguém ora à toa. Todo mundo ora ou reza querendo uma solução, querendo uma resposta, né? Que tem aquela frase que é bem clássica, né? Não existe ateu quando o avião está caindo. Né? A fé aparece. Num segundo aparece. Né? Eu acredito que todo ser humano tem fé. Eu acredito que todo mundo tem fé. E geralmente a fé aparece em momentos que a gente mais precisa mesmo. Tem muitos relatos, né, de pessoas que, por exemplo, descobrem que tem um câncer terminal e a pessoa é ateu e ali ela não quer morrer. Ela fala, o que eu vou fazer? Eu vou recorrer. Eu não tenho nada o que perder mesmo. Então tem muitos relatos de pessoas que nunca tiveram fé, mas descobriram que tinham fé em momento de grande dor. E foi o que aconteceu comigo. Eu descobri que eu tinha um pouquinho de fé, mas foi o suficiente para me salvar naquele momento. Foi esse seu instinto, talvez, esse seu instinto de fé, de esperança. Sobrevivência, né? Porque eu não queria me matar. Eu não queria. Ninguém quer, né? A tua história ela ainda continua, tem bastante coisa pra gente falar, mas eu queria que, por um acaso, se tivesse alguma menina, um menino, adolescente assistindo, o que você falaria que tá entrando nessa que você entrou, que você desse um conselho pra ele agora, o que você falaria? A pessoa que tá revoltada, que não tá se dando bem com a família,
que não sei o quê, depois de você ter passado por umas barras bem pesadas aí, se você tivesse, e na verdade você tem agora esse poder de falar para a gente, tá mais de 2.000 pessoas assistindo a gente aqui online, então que você passasse um recado para quem tá perdidaço naquele fundo do poço que você falou, às vezes não é um estalo, é um podcast, é um guru, é um padre, é um pastor que pode salvar a tua vida. O que você falaria para essa pessoa? Eu acredito que para tudo na vida existem vários caminhos, que são os escapes, né? A gente só tem que encontrar um escape bom. Tem muita gente que busca o escape nas drogas, ou na revolta, ou até mesmo na violência, né? Tem gente que se torna violento, mas geralmente são pessoas feridas ferem. Mas existem outros caminhos, existem outros remédios, outros escapes, né? E eu acredito que a vida espiritual é um grande escape. Né, independente de qual caminho você for seguir, porque no meu caso é o cristianismo, no meu caso foi a Bíblia. Mas ao invés de você ir para um caminho de bebida, de revolta, você tem o poder do livre-arbítrio, você tem o poder da escolha. É difícil, principalmente para um adolescente, né? Às vezes falar isso para um adulto é até mais fácil, porque um adulto já tem mais maturidade, já passou por muitas dores. Mas eu tenho bastante adolescente que me assiste, que quer ter uma vida com Deus também, que quer ter uma vida assim, espiritual, e eles se esforçam bastante. A adolescência é complicado porque é hormonal, é muita coisa, né? Mas existem caminhos que são melhores. Por exemplo, depois que eu senti a presença de Deus, é um prazer, de maneira muito pessoal, tá? É um prazer que me preencheu. É muito mais do que a bebida, muito mais do que as drogas, muito mais do que tudo que eu já experimentei, muito mais que o dinheiro. Eu era uma menina, eu tive muito dinheiro, eu frequentei belos lugares e tá tudo bem você querer ter dinheiro. Você pode ser uma pessoa espiritual que tem uma vida, assim, super leve e ser rico, né? Ter dinheiro não é o problema, mas o problema é a fonte, como que você vai ganhar esse dinheiro, né? Porque tem o dinheiro maldito e o dinheiro bendito. Por exemplo, de onde eu vim, da noite. Não era um dinheiro bendito, entendeu? E não prosperava, entendeu? Vinha igual água, vinha na minha mão e perdia. Então eu não tinha prosperidade. Eu andava em círculos. Então essa vida de drogas, de bebida, da noite, é uma vida que você vai andar em círculos. Você se torna escravo daquilo. No começo é bom. No começo você sente o prazer, mas conforme o tempo, o vazio vem, né? A maioria das pessoas que estão nessa vida já há um bom tempo relata isso de maneira muito clara, que é infeliz, que tem depressão, até mulheres que fazem filme, a maioria se mata. Então, é um caminho que no começo é por ilusão, mas o fim é triste. O fim é triste.